Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Nesses dias aqui, nessa semana, nós estamos falando sobre oração. Ontem gravamos acho que um ou dois vídeos e hoje pretendemos gravar pelo menos esse vídeo aqui. Com Cristo na Escola de Oração, Andrew Murray. Esse livro é uma literatura caracterizada como devocional. Por que como devocional? O autor, ele expressa, ele se permite transferir para o texto parte das suas afeições religiosas, ou seja, das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, há uma condução que tem, muitas vezes, um aspecto ou um caráter emocional. Ele não foge a isso, né? Ele se expõe. Por isso é o tipo de literatura com essa característica chamada devocional. Eu normalmente não. Literatura devocional, para mim, pessoalmente, é a Bíblia, especificamente as orações e os salmos. Os salmos são de uma beleza, de uma riqueza inigualável, né? As emoções, os sentimentos, as tensões psicológicas, emocionais, as frustrações, a alma, o espírito do salmista está ali preservado nos textos de um modo muito intenso, de maneira tal que se você quiser fazer uma leitura devocional dos Salmos, você encontrará, através dos Salmos, praticamente todos os estados mentais, emocionais, psicológicos da vida do indivíduo. Tá? Você se encontrará no livro de Salmos. O que você tem vivido, o que você viveu, você encontrará no livro de Salmos. E a literatura devocional, ela não é só para criar esse pareamento de emoções e sentimentos, sejam eles quais forem no que diz respeito ao autor e o leitor. O objetivo é encontrar e conduzir para o estado emocional, psicológico, devocional, espiritual correto e adequado, que é do reconhecimento da soberania de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Andrew Murray, no seu livro aqui, Escola de Oração, na lição de número 4, orareis assim. Ele faz uma referência aqui à oração dominical ou à oração do Pai Nosso como modelo de oração. Ele inicia dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus. Essa oração contém uma das mais belas e poderosas revelações. Ainda que de forma resumida, como é, a oração contém a revelação de Deus através de Cristo Jesus, transmitida pelo próprio Cristo para a igreja e para a humanidade. Que Deus é Pai, a paternalidade de Deus. Alguns textos no Antigo Testamento, os profetas, os santos do Antigo Testamento, fazem referência a Deus como Pai. Fazem referência como Pai da humanidade, como Criador, como Pai da nação, do povo de Israel. De fato, isso acontece, está no Novo Testamento. Jesus não inovou, não inventou absolutamente nada disso. Mas o fato também é que você não encontrará nenhuma expressão de oração ou de adoração, nenhum relacionamento pessoal, nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nenhum dos profetas, se apresentando diante de Deus, invocando Deus como Pai. Você não encontra. Você não encontra isso nos textos do Antigo Testamento. Isso é trazido à luz, isso é revelado por Jesus, o Cristo. Os discípulos viam Jesus, ouviam Jesus orar, até o acompanhavam muitas vezes. Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Ele não ensinou os seus discípulos, os seus apóstolos, a pregarem. Algumas pessoas hoje, se pudessem fazer uma viagenzinha no tempo, lá, né, ir lá no Getsemane, Jesus com seus discípulos mais próximos ali, para ouvir uma pregação ou ouvir
uma pregação dos apóstolos depois, ficariam profundamente decepcionadas, porque não ouviriam um sermão como nós conhecemos hoje, não ouviriam uma pregação como nós a conhecemos hoje. Ouviriam uma história. Ouviriam uma história. Então, você não encontrará uma pregação dos apóstolos como nós a temos nos dias de hoje. Você vê a contação de uma história, de um fato, de uma verdade, algo trazido à tona. Um fato que revela algo novo que transcende aquele evento que nos conduz a uma verdade maior, que é Deus. Tá? Mas Jesus ensinou seus discípulos a orarem, porque eles estavam inquietos. Eles queriam orar. Eles viam, eles ouviam e eles tinham dificuldades. Não que eles não orassem, eles oravam nos termos em que eles foram educados, nos termos em que eles foram treinados. E o que não falta entre os judeus é oração. Eles têm oração para tudo. Você acorda, tem oração. Você abre o olho, tem oração. Você senta na cama, pôs o pé no chão, tem oração. Né? Você vai no banheiro, tem oração. Você lava o rosto, tem oração. Você prepara o café, tem oração. Você toma... Se deixar, e se você quiser, tem oração. O dia todo tem oração para tudo. E os judeus queriam orar como Jesus orava. E Jesus não só ensina um modelo de oração. Jesus apresenta um modelo, um método, um programa ou uma verdade que traz à luz uma realidade nova e superior. O Deus e Pai, a quem Jesus se referia nas suas orações, nos seus sermões, nas suas pregações, como Pai Santo, é o mesmo Deus e Pai de todos nós. Isso é total e absolutamente novo, é inédito, é simplesmente surpreendente, é uma revelação, é uma revelação. E às vezes nós negligenciamos isso. Pai nosso que estás nos céus. O autor aqui fala, é no conhecimento da paternalidade de Deus, revelada pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo, que o poder da oração será achado para criar raízes e crescer. Reconhecimento da paternalidade de Deus. Eu sei. Muitos sofrem, muitos sofreram, muitos ainda sofrerão, tanto filhos quanto pais, em relação aos relacionamentos humanos. Mas, dito isso, nesse momento nós não estamos preocupados com relacionamentos humanos. Estamos ocupados com a possibilidade de um relacionamento divino, de um relacionamento com o Criador dos céus e da terra, com o Deus e Pai de Jesus Cristo, que se revela para nós como nosso Pai. Como nosso Pai. É um convite que eu entendo como irrecusável. Porque o apresentar-se diante de Deus como um filho se apresenta diante do seu pai é também um ato que nos possibilita sermos curados de tudo que nós vivemos, que experimentamos, ou que deixamos de viver ou de experimentar. Se alguém acha que Deus não é suficiente, Deus não é suficientemente poderoso, fiel e justo para curar, para restaurar e para renovar, essa oração é o convite para um relacionamento pessoal, íntimo, próximo, de um Deus que se apresenta como Pai, de um Deus que quer ser vivido, que quer ser entendido, adorado, cultuado, reverenciado como Pai, como Pai, como Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Qual nome o cristão deve santificar? Os judeus, os religiosos, o texto do Antigo Testamento diz: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tá. Isso fez com que alguns religiosos evitassem pronunciar o nome de Deus. Mas você não encontrará o nome de Deus na Bíblia.
Tá bom? Deus não tem CPF, Deus não foi batizado, ninguém escolheu o nome dele. Se você quiser estudar de fato, você superará todas as superstições religiosas. Tem muito mito. Se é Yahvé, se é Javé, se é Jeová, se é Yahweh, se é Yehová. Você superará todas as inquietações que envolvem esses nomes e você encontrará na Bíblia centenas de nomes pelos quais Deus foi reconhecido, reverenciado, cultuado, adorado. Você encontrará centenas de referências ao Deus Todo-Poderoso, principalmente no seu relacionamento com a humanidade, com o profeta, com o indivíduo, com a pessoa. Tá bom? E se você quiser estudar os textos antigos, você encontrará as raízes das referências na história das culturas mais antigas, como se referiam a Deus. E, via de regra, eram duas palavras. Via de regra, era mais uma expressão do que uma palavra ou um nome. Com o tempo, Deus preservou, através da revelação, uma série de nomes. Então, os judeus, alguns grupos, têm esse misticismo aí de que não se pode pronunciar o nome de Deus. Mas a Bíblia não dizia isso. Então, ninguém sabe qual é a pronúncia, porque o alfabeto deles não possuía vogais, tá? Era só consoantes. Então, para ler, você tinha que saber. É claro que até hoje, para ler, você precisa saber. Mas sem vogal é complicado. Sem vogal é complicado. Você precisa conhecer as variantes, as possibilidades de pronúncia. Com o passar do tempo, eles estavam perdendo também as pronúncias. Então, eles criaram alguns sinais para lembrarem das vogais. Qual é o problema? É que alguns, quando o pronunciavam ou quando pronunciam, invertem os sinais. Chegou a tal ponto que ninguém sabe mais qual é a pronúncia. Yahweh, Yehová, ninguém sabe mais. Porque ele coloca um sinal aqui que seria um A ou um E, mas quando pronuncia, inverte. Você fala, mas que cabeça, que pensamento é esse? Então criou todo um misticismo. Mas a ideia era para evitar, assim, mas não evitou nada, né? Nós temos aí os nomes de Deus relacionados a praticamente tudo. Você vê alguns comércios, tá lá os nomes, né? É uma tentativa de expressar devoção, fé, ou de invocar as bênçãos do Todo-Poderoso. Eu não entro nesses méritos, porque a gente acaba perdendo tempo, não chega a lugar nenhum. Qual é o nome de Deus a ser santificado na vida do cristão e na vida da igreja? Qual é o nome que traz consigo a revelação do propósito de Deus para as nossas vidas? Pai. O nome é Pai. Pai Santo. Se no Antigo Testamento a santidade estava em relevo e ela foi preservada, entendida e chegou até nós, não negligenciamos a santidade de Deus, não negligenciamos a majestade, a soberania, não negligenciamos nenhuma das verdades, mas em Cristo Jesus temos acesso a algo novo, totalmente novo, que é a paternalidade de Deus, Deus como Pai, Deus que convida. Se é um nome para Deus que você procura, esse nome é Pai. Esse nome é Pai. Eu não tenho absolutamente nada contra. Quer estudar? Estuda. Estuda a ponto de dominar aquilo. Não se torne um escravo do conhecimento. Quer estudar hebraico? Estuda. Quer estudar o grego antigo? Estuda o grego antigo. Quer estudar latim? Estuda latim. Quer aprender os textos antigos? Estude os textos antigos. Mas não se torne escravo da mente, do pensamento de ninguém. Viva a sua vida, a sua fé, na liberdade que foi conquistada por Jesus Cristo. O nome a ser santificado é Pai. É Pai, não é Abba, não é Javé, não é
não é Jeová, não é Yahvé, não é Yahweh, não é Yehoah, não é Adonai, não é Senhor dos Exércitos. Todos esses nomes foram santificados através da história do povo hebreu, do povo judeu. Todos esses homens foram santificados e são santificados até hoje. Agora, a igreja é convocada a santificar o nome de Deus proclamado por Jesus Cristo, Pai. Porque nesse nome há a revelação do propósito, do desígnio, do compromisso e do comprometimento. Nesse nome, a cura. Nesse nome, a cura. Tá bom? Num momento aí de fragmentação social, num momento aí de rupturas familiares por questões religiosas que eu sou totalmente contra. Se o seu ministro, se o seu líder, não vejo por que ser líder, alguns não serviriam nem para líder de torcida, quanto mais para líder espiritual. Mas se a sua referência espiritual aí cria rupturas, é daqueles que querem destruir a sua vida familiar em nome de uma suposta santidade, esse homem é instrumento de Satanás para a ruína da sua vida. Tá bom? Esse homem e essa mulher não têm condições de ocupar a posição que ocupa. Ah, mas a Bíblia fala que se levantará. Tá. Eu entendo perfeitamente o que a Bíblia fala, mas o que a Bíblia não permite é que o cristão seja o agente da discórdia, seja o agente do rompimento. Deus nos chama a um relacionamento como Pai, e a nossa vida deve refletir. Aí é o desafio, aí é o que eu falo. Você pode estudar teologia, filosofia, você pode memorizar o livro que você quiser, tá? Você pode se trancar aí num monastério, numa clausura, ou mesmo dentro de casa, ficar isolado do mundo, da realidade, dias, meses, anos, orando, jejuando, lendo, memorizando. Mas o dia que você abrir a porta, o dia que você abrir o portão e tiver que enfrentar a realidade da vida, dos relacionamentos pessoais, familiares, profissionais, aí você perceberá que todo o conhecimento, o rigor, o labor não serve para nada. Tá? Não te garantem que você será bem-sucedido em nenhum relacionamento pessoal, familiar ou profissional. Porque a fé se revela na vida, não no acúmulo de conhecimento. É na experiência, é no viver diário. Tanto que Jesus nunca propôs para ninguém o isolamento pessoal, o isolamento familiar, o isolamento do mundo, da sociedade. Jesus nunca propôs isso. Jesus nunca viveu isso. Jesus desafia, Jesus convida o cristão a expressar na sua vida o que ele expressou nos dias dele. Sal da terra e luz no mundo. Vai ter uma festa. Jesus ia. Cantava, dançava, se alegrava, comia, bebia. Abençoava as vidas que ali estavam. Não era um chatão, né? Não é aquele que foi convidado, só fica lá mal-humorado. Não, mas eu não bebo, eu não danço, eu não canto, eu não isso, eu não aquilo. Então por que foi? Não vá. Não estrague a alegria dos outros. O cristão não é chamado para estragar a alegria de ninguém. Se você não participe, fique na sua casa, viva no seu mundinho. Agora, tentar transformar o mundinho pessoal, as limitações pessoais, numa expressão de fé, aí não, meu irmão. Aí não, minha irmã. Não. Aí não. Não é esse o caminho. Você pode viver com medo, aí a decisão é sua. O convite de Deus em Cristo Jesus, no que é revelado, porque é uma revelação, é um relacionamento pessoal de Deus como Pai. O nome a ser santificado é o nome que expressa a paternalidade de Deus em relação a Jesus, o Cristo, em relação ao cristão, em relação à humanidade.
Ah, mas quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo? Bom, nós estamos do lado de cá da eternidade. Se cada um de nós cuidasse da sua vida, preocupado em desenvolver a sua salvação, e não em dar vazão a ficções religiosas e espirituais, viveríamos melhor. Não estaríamos enfrentando o inferno das divisões, das rupturas, do ódio, das frustrações e das decepções que nós enfrentamos hoje, que nós enfrentamos nos dias de hoje, que eu creio que podem e serão superadas, não sem alguma dificuldade, não sem alguns feridos, não sem pessoas magoadas, não sem pessoas frustradas ou decepcionadas, porque todos estão buscando revelação. Há uma busca, um frenesi por revelação, mas o que foi revelado por Deus tem sido negligenciado. A paternalidade de Deus. Deus é seu pai, Deus é o meu pai, Deus é o nosso pai. Isso é uma verdade que não só pode, mas que traz cura, que traz libertação, que traz purificação de tudo isso que fica acumulado na mente, na alma, no espírito humano, através da vida, através das dificuldades enfrentadas pelos inúmeros relacionamentos. Há uma provisão de cura nessa simples e poderosíssima oração, compreendendo a verdade revelada por Deus em Cristo Jesus, nós seremos certamente beneficiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo. Primeiro, o nome de Deus. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado o teu nome. Venha o teu reino, que seja feita a vontade de Deus, na terra como no céu. A vontade de Deus em execução é a alegria, é a glória dos céus. A vontade de Deus prevalecendo nas nossas vidas é a nossa alegria, é a nossa vitória, tá? É o poder que nos sustenta, é a força que nos conduz adiante, é o poder transformador de Deus se revelando e se manifestando nas nossas vidas. O autor aqui, ele fala de dois tipos de oração pessoal e de oração intercessória. Eu tenho minhas reservas, mas é um posicionamento clássico, é um posicionamento histórico. Há mais do que a oração pessoal e há mais do que a oração intercessória. Existe uma possibilidade de oração, aí eu passo a seguir o pensamento do apóstolo Paulo, tá? Tem muita coisa sobre oração no ensinamento do apóstolo Paulo, então eu não quero me intrometer agora. O autor fala o seguinte: e Jesus deseja nos treinar para uma vida abençoada de consagração e serviço, na qual todos os nossos interesses estão subordinados ao nome, ao reino e à vontade do Pai. Jesus deseja tudo isso e muito mais, estabelecer um relacionamento, um vínculo pessoal, que a nossa oração seja a apresentação de um filho diante do Pai, que nós possamos experimentar no nosso viver diário a intensa comunicação do Pai com o Filho, porque nós somos filhos do mesmo Pai que Jesus Cristo o é. Somos filhos de Deus. Infelizmente, não temos usufruído tudo que poderíamos usufruir, porque nos esquecemos das verdades simples e poderosas. E alguns ficam em busca de outras coisas, de outros caminhos, atalhos que acabam se revelando aí uma jornada infindável. Que venha o teu reino. Nosso Pai também é um rei que tem um reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Apenas o que é realmente confessado é realmente perdoado. Esse é outro caminho. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Outras versões traduzem, mas livra-nos do maligno. Maligno.
e termina em louvor e adoração, com o fechamento, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou pois teu é o reino, o poder e a glória de eternidade a eternidade ou eternamente. Amém. Começa glorificando a Deus, santificando o nome de Deus, reconhecendo o poder de Deus e conclui com as petições comuns para o dia, e termina com uma palavra que eles chamam de doxologia, uma palavra de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. O autor aqui apresenta, portanto, a oração do Pai Nosso como um modelo, como um padrão para as nossas orações. Se não está no Pai Nosso, você precisa, ou você descobriu algo novo, ou, ou tem alguma coisa aí, né? Se não se encaixa na oração que Jesus ensinou, ainda, eu não gosto de, tudo bem, não vou, mas a revelação está na oração que Jesus ensinou, não está nas outras orações, tá? Essa revelação de Deus como Pai, a possibilidade, a porta que se abre está na oração do Pai Nosso, tá? Recusar-se a isso, achar que está acima disso é preocupante. Eu tenho as minhas orações. Todos temos as nossas orações, as nossas apresentações. Mas a revelação está aqui. Quer viver a revelação da paternalidade de Deus? Quer experimentar o poder do Deus que se apresenta como Pai? A oração está aqui. O autor apresenta como um modelo. E eu não estou desenvolvendo os temas, né, que seria a oração dominical expandida. Isso é feito. Algumas liturgias antigas têm esses registros, são peças belíssimas, né? A oração do Pai Nosso expandida, em que você pega Pai Nosso que estás nos céus e através da Bíblia você vai acrescentando textos, exaltando o nome de Deus em relação a isso. Então, todas essas referências podem ser expandidas e enriquecidas através da palavra de Deus ou através do seu viver diário. Não vejo nenhum motivo para que a sua oração pessoal não seja pessoal. Ela deve ser pessoal. Então, seu próprio viver vai acrescentando fatos, eventos, gratidão, louvor, adoração, petição, conforme o texto se apresenta. Há modelos de oração para isso. Há modelos. Eu tenho alguns modelos aí de liturgias antigas, em que era apresentado, fica muito bonito, fica um culto assim com momentos muito belos, muito intensos de oração. Mas são modelos, são métodos. O que me interessa é o método, o domínio da técnica. O autor aqui está apresentando a expressão devocional. E eu aproveitei para apresentar aqui o caráter revelacional da necessidade de santificarmos o nome de Deus, conforme Jesus Cristo nos ensinou e revelou. Mas qual o nome eu devo santificar? Pai. O nome a ser santificado é exatamente esse, Pai. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.